Salvador e convidados apresentam Café com Autoconhecimento, um programa interativo que abordará temas sobre autoconhecimento, inteligência emocional, gestão comportamental e muitos outros. Discussões e reflexões que vão estimular o autoconhecimento e autodesenvolvimento. Tudo isso para você gerir melhor as diferentes áreas da sua vida. No ar, Café com Autoconhecimento, com Luciana Salvador e convidados. Conheça-te a ti mesmo. Bom dia, bom dia. Estamos aqui com o programa Café com Autoconhecimento. Estamos começando o programa e eu quero te convidar a nos acompanhar. Eu sou Luciana Salvador, apresento o programa todos os sábados das 10 às 11 da manhã. Quero te chamar aqui para bater esse papo junto com a gente. Quero dar bom dia para você que está em casa, no trabalho, no carro, nos ouvindo através do DAI. O programa Café com Autoconhecimento é transmitido pela Rádio Valinhos FM 87,9, através do DAI, através do YouTube e também do Facebook da Valinhos FM. Quero te convidar para estar aqui junto com a gente durante uma horinha, das 10 às 11 da manhã. Se quiser mandar seus comentários, pitacos, perguntas, a gente está aqui para interagir com você. Hoje eu estou aqui com a minha convidada, Márcia Gomes, terapeuta quântica e energética. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Luciana, muito obrigada por esse convite de estar aqui, compartilhando nesse momento um pouco de um conhecimento, né, que é muito maravilhoso, de uma tradição milenar, e a gente vai conhecer tanta coisa que legal sobre o ser humano, sobre nós mesmos. Então eu agradeço essa oportunidade para você. Eu que agradeço, né? Agradeço a sua disposição de estar aqui mais uma vez junto com a gente, trazendo o seu conteúdo, né? Sua experiência. E falando dessa terapia que para a gente parece ser nova, né? Porque muitas pessoas ainda não ouviram falar, mas é milenar, né? Já está aí, muitas pessoas usam isso e talvez nem saibam o que é, mas a gente vai bater esse papo aqui. Estou curiosa também para entender mais. Nosso primeiro programa sobre Ayurveda foi, né, num programa anterior que você participou. E foi muito legal, a gente teve um retorno muito positivo do pessoal, dos ouvintes que nos assistiu. E eu achei legal, né, trazer novamente, né? E hoje, o tema de hoje, gente, é Ayurveda, né? Os biotipos da Ayurveda e suas características. Então, se você quiser aqui conhecer sobre essa terapia, sobre ter esse conhecimento, fica aqui junto com a gente durante essa horinha. Quero te convidar para estar aqui. Chame seus amigos, né, familiares, para também, né, adquirir esse conhecimento. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, existem muitas técnicas, né, Márcia? Muitas técnicas, e muitas pessoas estão utilizando essas técnicas e muitas vezes nem sabem que é uma técnica. Então, existem muitas vertentes para a gente acessar esse processo de autoconhecimento em nós, né? E ter esse conhecimento. E cada um, claro que vai se familiarizar, ter mais afinidade com uma, outros com outras. Por isso que é muito interessante trazer aqui terapias, né, que as pessoas não conheçam, porque às vezes eu convido alguém para estar adquirindo um conhecimento, né, mas a pessoa escuta e fala assim, não tenho afinidade, né, não bateu aquilo que precisa bater para realmente eu me aprofundar com isso. Sim. Mas existe muitas hoje, né? O que antigamente existia 3, 4 vertentes, hoje existe várias. Sim. Então é muito interessante a gente estar conhecendo coisas novas, né? Porque para ver se realmente se identifica, né, com os processos. E aí se aprofunda mais. Então é uma questão mesmo de afinidade com o conteúdo. Então quero te convidar aqui mais uma vez para estar aqui junto com a gente. Vamos lá, sim, nosso bate-papo, os biotipos da Ayurveda e suas características. Então, começando aqui, eu agradeço a presença de todos que estão aqui presentes e os que vão ouvir depois.
Como eu tenho uma formação na área de tecnologia da informação, a minha mente sempre foi muito lógica, né? E eu tinha muita dificuldade de decorar as coisas. Eu sempre precisei de um conhecimento objetivo, lógico, que fizesse sentido, né? Eu tinha muita dificuldade de aceitar o que me era passado sem ter lógica. E o Ayurveda, ele traz um conceito muito lógico, muito objetivo do conhecimento do ser humano. Então, na origem de tudo, quando a gente fala da origem do nosso mundo material, tudo se dá a partir dos 5 elementos, né? Quando a gente vê qualquer coisa que tem uma forma material, ele foi composto, ele foi criado a partir dos 5 elementos, que é a água, a terra, o ar, o fogo e o éter. Para falar em elementos, tá tendo um filmezinho. Sim, ele fala dos 4 elementos. E é muito legal, né? Eu assisti e indico para quem quiser, e eu gostei bastante e ajuda a gente, né, a entender. É muito interessante esse filme porque ele traz exatamente esses conceitos, um pouco das características, né, das pessoas que são formadas pelos elementos. Então, como tudo no mundo material é formado por elementos, nós também somos formados por esses elementos, né? O nosso corpo físico, a nossa mente tem características dos 5 elementos. Todos nós temos a composição dos 5 elementos. No filme tem uma pessoa que é formada só de água, outra que é só de fogo, né? Mas nós somos a composição dos 5 elementos. Acontece que existe uma predominância de algum desses elementos. E aí que entram os biotipos do Ayurveda. Então, é um conhecimento muito amplo e eu vou dar aqui uma introdução, porque tem um aprofundamento muito grande. E tem muito a ver com as nossas atitudes, com a forma como a gente lida com a vida, que a gente interage nos relacionamentos, Sim. Com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Tem muito a ver. Com tudo, né? Então, eu quero introduzir aqui os biotipos do Ayurveda, que, graças a Deus, hoje, quando eu estudei, se falava muito pouco de Ayurveda. E hoje, graças às redes sociais, esse conhecimento já se tornou um pouco mais amplo. Se qualquer pessoa que for procurar hoje no Instagram, no YouTube, Ayurveda, doshas, encontra. Antigamente não era só em livros e com um professor. Este conhecimento traz para a gente os doshas, que no Ayurveda quer dizer várias coisas, mas uma delas é a constituição física nossa, e dosha também no Ayurveda quer dizer desequilíbrio. Então, conhecimento dos doshas, da nossa constituição, nos traz muito conhecimento de qual é a nossa tendência para o desequilíbrio. E traz também o conhecimento de como equilibrar esses doshas. Então, dos 3 biotipos que eu vou falar, dos 3 doshas, que é Pitta, Kapha e Vata, eu vou explicar aqui a constituição dele, de qual elemento é predominante, quais são as características físicas desse dosha, onde tem predominância de algum elemento, as características emocionais e mentais, o que é um desequilíbrio que geralmente leva à doença. Então, a gente consegue saber, por exemplo, de acordo com a doença que a pessoa tem, a gente consegue, com este conhecimento, entender qual é o principal dosha que ela está desequilibrando e a gente consegue prescrever, através desse diagnóstico, um tratamento para o cliente poder equilibrar esse dosha, a mente, o corpo físico. Então, não adianta, por exemplo, quando eu vejo, né, muitas pessoas fazem dieta com um nutricionista, não desqualificando o trabalho do nutricionista, mas muitas vezes uma dieta que serve bem para um biotipo, um dosha, não funciona para o outro dosha. Se, por exemplo, uma pessoa
que tem a necessidade de comer muito, por exemplo, comer com frequência. Um pita precisa comer com frequência porque ele tem muita fome. Se pegar essa dieta do pita e passar para o kapha, que tem a tendência de engordar, ele não vai emagrecer 1 grama. Então, conhecer o dosha, a gente também consegue adaptar o tipo de alimento, o tipo de rotina física e, inclusive, o tipo de dieta. Que tipos de alimento? E é interessante isso porque a maioria de nós não tem essa consciência sobre que alimento faz bem para eu comer, que alimento faz bem para o outro comer. A gente come tudo. Vai comer. Sem entender. E muitas vezes a gente, sem a consciência do nosso próprio corpo, não tendo, né, essa clareza sobre o nosso próprio corpo, né, de estado mesmo, né, de sensação, não tendo essa percepção, a gente vai se contaminando no sentido assim, comendo alimentos que não fazem bem e nem percebendo. Sim. Na maioria das vezes. Mas existe, né, alimentos que realmente para uns fazem bem, para outros não fazem bem. Então, está relacionada com o biotipo. Com certeza. Inclusive, processos de detox, tudo, né? Não tem um roteirinho que funciona para todos os biotipos, né? Isso que você falou, no estágio da doença, é um estágio de acúmulo de toxinas. E aí a gente tem diversos tipos de acúmulo. Tem as toxinas que são geradas pelo desequilíbrio mental, excesso de pensamentos negativos, excesso de impressões, né? Ver filmes pesados, tudo vai intoxicando a mente, gerando desequilíbrios. E tem a intoxicação no corpo físico, através do alimento. Então, o processo de detox para cada tipo é diferente. E muitas vezes a gente pega uma receitinha de bolo de alguém que fala, funcionou para mim, faz que vai funcionar para você. E não funciona. Então, porque a gente precisa saber essa constituição. É muito importante isso. Que legal. Qual a importância da gente entender qual é o nosso biotipo dentro dessa ciência? Para mim, eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu tinha muitos problemas de doenças diversas que eram dos desequilíbrios de todos os doshas. Eu era completamente desequilibrada. Como eu acho que a maioria de nós. Vivia doente. Eu tinha desequilíbrio vata, kapha e pita, tudo junto. E conhecendo isso em 2012, eu tomei consciência do que me desequilibrava. Por exemplo, eu não tomo água gelada, eu não tomo nada gelado. A minha rotina, quando eu bebo sempre morno ou temperatura normal, porque o meu dosha, que é kapha, não aceita nada gelado. O seu dosha, que é kapha, é qual elemento predominante? É terra e água. Então, ele tem o que a gente chama de virechana, né, que é uma característica de ser pesado e frio. Então, tudo que eu como que é pesado e frio, agrava o meu kapha. E eu falava antigamente assim, gente, eu não posso comer pizza porque eu sinto assim, meu quadril já faz tuf, eu engordo, né? Pizza, massa. E aí o pessoal fala, vai, brincadeira. Depois eu consegui entender no Ayurveda que aquilo era verdade mesmo. O que eu sentia fazia sentido, porque é lógico, como eu falei, eu tenho uma constituição mais para kapha, que é frio e pesado. Qualquer coisa que eu coma fria e pesada agrava meu kapha. Então, assim, ter este conhecimento, às vezes até eu dou as pisadas na jaca, mas é totalmente consciente. Eu já sei que eu vou pagar o preço, mas eu já estou sabendo. Então, entender tudo isso, para mim, fez muito sentido para entender as doenças que eu manifestava e me curar dessas doenças, utilizando o conhecimento para fazer preparo de alimentos que fazem sentido para mim, vou dar mais um exemplo na minha vida. Eu falava, eu não como pimenta, não gosto de ardido. E com esse conhecimento, eu aprendi que para o kapha era importante o picante. Então, eu inseri na minha rotina diária de comidas
o picante, que não necessariamente é a pimenta, pode ser a páprica picante. Então, hoje, todo alimento que eu preparo tem lá uma combinação de condimentos que trazem a complementação para o alimento que eu preciso. E todos nós temos 2 elementos predominantes? Sim, então, um ou dois. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo CAFA, que é o meu biotipo, é mais fácil, quem me conhece, associar também, né? Então, o CAFA, ele é formado pela predominância da água e da terra. Então, vamos pensar assim, quando você pega a terra seca e põe água, ela vira barro, ela fica pesado, né? Onde a gente faz os vasos de barro, tudo. Então, a tendência do CAFA, em termos de corpo, é ter uma estrutura grande, é ser mais pesado, pessoas com ossos grandes, né? Não tem criança que você fala assim, cara, mas a criança é gigante. Tem uma tendência a ser CAFA. Então, esses lutadores, né, de artes marciais que são gigantes, pessoas grandes. E terra, né? Terra é força. É forte, é pesado. Então, eles têm uma característica de ser a sustentação. A estrutura, eles são estrutura. Você vai ver pessoas assim, às vezes carregando um peso que você fala, cara, eu não aguento isso. É estrutural. E, do ponto de vista mental, essas pessoas CAFA são pessoas amorosas, acolhedoras, têm os olhos grandes, que nem você tem, assim, grandão, acolhedor, né? Quando a gente olha para uma pessoa que tem um olhão grande, você fala, nossa, dá um aconchego, é a característica CAFA. Não necessariamente uma pessoa com a composição CAFA no corpo, ela tem no olho, na mão. Então, assim, às vezes a pessoa tem um corpo pita, mas tem um olhar CAFA. Então, geralmente são 2 doshas predominantes, um mais e o outro um pouco mediano. E aí, o CAFA, em termos de comportamento na vida profissional, na família, geralmente é a pessoa da sustentação. É aquela pessoa conciliadora, que não quer briga, que ela vai, olha, gente, deixa para lá. Então, ele é realmente um conciliador. No trabalho, geralmente, esse profissional é o cara da sustentação. É o cara que, por exemplo, eu trabalhava na área de sistemas, um projeto assim bem pesado, tela pita, CAFA, mas quem tinha que depois manter o sistema rodando, aquela coisa da rotina, é um CAFA. E o CAFA faz isso muito bem, manter rotina. Então, é assim, aquele trabalho chato que umas pessoas mais arrojadas não gostam de fazer, você dá para o CAFA, ele vai lá todo dia, das 8 às 5, vai fazer aquilo que é chato, mas ele é o mantenedor. Então, perceber essas características da pessoa, inclusive no mundo corporativo, é fundamental. Porque se você pega um CAFA, por exemplo, para colocar numa linha de frente, para falar com clientes, tomar porrada todo dia, ele não dá conta. Porque ele não quer conflito. E aí ele adoece. Então... Ele tem uma característica mais estável? Estável. Nossa, estabilidade é o nome do CAFA. Porque quando não gosta de conflitos, a pessoa que gosta de conflitos, ela tem uma característica mais instável. Ela sabe lidar com essa instabilidade, né? E navega bem na instabilidade. Exatamente. E gosta. E precisa. Isso é um motiva, alimento, né? Já o CAFA já tem essa estabilidade e curte essa estabilidade. Gosta de estar sempre ali tranquilo, fazendo aquilo. E eu acho legal porque a gente convive com pessoas com essas características, né? Pessoas com essas características tá mais aterrado. Exato, porque é terra. Tá mais aterrado, tem mais força é o fazedor. É o que vai longe. Ele vai devagar, mas ele vai longe. É o fazedor. É o fazedor. É o que põe a mão na massa, na constância. Então, se você, que é empresário,
precisa de uma pessoa no back-office, numa área de sustentação de sistemas, numa área de sustentação com os clientes, tudo. É essa característica, porque ele não vai falar assim, ai, não aguento mais esses clientes, eu não quero mais, não suporto cliente reclamando na minha orelha. O CAFA, ele aguenta. Ele é muito bom para atendimento ao cliente, porque ele é amoroso, porque ele é conciliador, então negociador, enfim, né? São características muito positivas. E aí cabe aqui ressaltar que não tem melhor nem pior, porque no universo existem os 5 elementos e a gente precisa de todos. Sim. Então, o principal que a gente ganha com esse conhecimento é saber utilizar as pessoas com as características certas no Nos lugar lugares certo. certos, né? Nas funções certas. Na função certa, porque aí você vai ter alta performance em tudo, na vida, no trabalho. Quando eu sei disso, quando eu sei, né, no que eu realmente sou boa e no que eu não tenho já tanta, né, paciência ou estrutura, eu consigo lidar melhor, né? Eu não me sinto tão culpada, Sim. Eu não me sinto tão brava, porque, nossa, eu não consigo fazer isso. Já tem um nível de compreensão ali que, ok, não consigo, não é para mim isso Gente, daqui. eu não espere isso Porque de muitas mim. vezes a gente fica ali, né, dando murro em ponta de faca, Querendo ser o que não vai ser o que não é, né, no carrinho de bate-bate. E compreender isso ajuda. Vou dar um exemplo. Deixa mais leve Com a vida. certeza. Né? Porque aí eu já sei qual que é a minha direção. E as expectativas que o outro coloca sobre você, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou CAFA, pita, a predominância é CAFA. Meu namorado é pita, pita, pita. Não, é pita vata, mas é muito pita. Então, ele é aquele cara que ele sai trator, sai passando por cima de tudo. É missão dada, é missão cumprida, ele vai e faz. E a gente está construindo uma casa. E ele tem uma energia, uma inteligência, uma velocidade que eu não consigo acompanhar. E ele projeta em mim, querendo que eu seja igual a ele. E eu falo, esquece, não dá, eu não consigo. Então, assim... Agora, se você não soubesse dessa informação... Eu ia me matar. Você ia se sentir culpada, você ia ficar com raiva de você, porque eu não consigo, porque eu não faço. Eu já estaria depressiva, né? Mas então existe uma negociação onde eu falo, olha, isso que você quer de mim, não espere de mim, não. A minha cabeça não dá para isso. A minha característica é outra. Eu posso atender um cliente falando de problema 3 horas seguidas e aqui, ó, tá tudo bem. Mas aquela velocidade para liga para um, quebra, cobra, e eu não consigo. Entendeu? Me desequilibra. Então, quando a gente sabe o que desequilibra, a gente coloca o limite e negocia com o outro. Olha, não espere isso de mim. Senão, os dois se frustram, né? E quais é o comportamento desse desequilíbrio, quando eu não consigo entender? Maravilha, vamos lá. Então, porque tem o lado bom, mas tem o lado também que quando eu não consigo entender, não tenho essa compreensão, eu me desequilibro toda e com isso vem comportamentos e atitudes desequilibrados e doenças também. Então, beleza, falamos da característica principal do CAFA, é o cara da sustentação, é aquele cara que você pode contar com ele para tudo. Meia-noite aconteceu um problema, você liga para o amigo CAFA, fala, estou com um problema, ele fala, estou indo aí, é o CAFA. Maravilha. Aí, quando este CAFA está em desequilíbrio, o que acontece? As principais tendências da mente de um CAFA é a letargia, é a depressão, ele se torna triste em excesso, em conflito, o CAFA adoece na tendência da depressão, letargia, não quer levantar da cama. E quando está em desequilíbrio, o que o CAFA, né, na verdade, qualquer doce, o que o CAFA vai buscar? É muito louco isso. Ele vai buscar o que desequilibra ele. Ele vai buscar o quê? Comidas pesadas e frias. Então, ele vai no pote de brigadeiro, frio, pesado. Ele vai na pizza inteira. Ele vai nas comidas pesadas. Ele não vai comer frutinha, chazinho quente. Ele vai nas coisas que geram mais desequilíbrio. Por isso que quando uma pessoa, um CAFA, está numa posição no trabalho
incorreta, ou na vida, na família, está sendo muito pressionado e ele não se deu conta de que ele não encontrou o lugar dele e a característica onde ele brilha, ele vai descontar na comida, vai engordar, vai ficar obeso, vai ficar letárgico, não consegue levantar para fazer atividade física e vai tudo ladeira abaixo, até perder o emprego, até perder a família, até perder tudo. Por isso que muitas vezes a gente está desequilibrado, mas não percebe que está, não tem essa consciência que está. Mas aí eu quero fugir do meu trabalho, eu quero fugir do meu relacionamento, eu não aguento mais estar ali, eu estou extremamente irritado, estressada, e eu não sei o que está acontecendo. Talvez porque o que a atividade ou o cenário esteja exigindo de mim, eu não posso dar. Exato, aí desequilibra. Aí eu desequilibro, mas eu não percebo. Aí eu quero fugir daquilo, eu quero sair dali, daquilo. mas não sabe por quê. Não sabe por quê. Muitas vezes eu não escuto essa voz também querendo sair dali, fugir, terminar, acabar com tudo. Eu acho que eu tenho que lutar contra isso e continuar ali, porque muitas vezes é isso, né? A gente luta contra o que a gente está sentindo, forçando a gente mesmo a aceitar aquilo que está sendo imposto. Depende, Luciana, cada caso é um caso, né? Por exemplo, eu tive depressão quando eu trabalhava na IBM e hoje é muito claro isso para mim. Eu sempre fui muito boa profissional, sempre entreguei mais do que o combinado, sempre trabalhei muito, mas eu era de gestão de projetos, de sustentar a equipe, de liderar. Geralmente eu pegava sistemas muito bagunçados e com o tempo eu estruturava, deixava ele redondinho. Mas quando eu fui para a IBM, eu fui colocada numa posição de linha de frente, onde eu tomava muita porrada, olha isso. E era muito cobrada para, por exemplo, fazer propostas que eram contra a minha essência. Então, era pressão o tempo inteiro. Para o meu biotipo, não deu, eu desequilibrei. Eu adoeci e entrei em depressão. Hoje é muito claro para mim. Então, o que fazer... Na época você percebia? Não, porque eu não tinha esse conhecimento. Eu fui buscar ele depois, né? E você relutava contra o que você estava sentindo? Tipo... ignorava no sentido eu não assim, ignorava, preciso estar aqui. Mas eu precisava trabalhar, eu precisava do dinheiro e foi aí que eu comecei esse meu caminho de busca e de conhecimento. E quando eu tomei o conhecimento, eu vi que ali não era o trabalho, o lugar, um ambiente favorável para mim. Entendeu? Então, quando a pessoa está doente, se ela tem o conhecimento que é aquele ambiente que está adoecendo ela, o ambiente, ela precisa sair. Se ela continua, ela adoece mais. Então, depende. Tem pessoas que conseguem, por exemplo, num processo terapêutico, ter essa compreensão e muda a atitude dela, se posiciona, fala, olha, não adianta pressionar, porque... E aí, quando a pessoa também toma consciência e muda a atitude dela perante a vida e perante os outros... também tudo muda. Eventualmente, ela nem muda de emprego. E hoje eu me posiciono como eu nunca me posicionava. Por exemplo, com meu namorado, eu falo, não espere isso de mim. E aí, assim, se ele quer cobrar e eu sei que eu não dou, a gente vai ter que negociar. Então, assim, a gente aprende a entender o que a gente consegue entregar e o que a gente não consegue entregar. Eu acho que esse é, a caixa de ouro do autoconhecimento. É eu saber o que é a minha potência máxima e o que estão cobrando de mim que me adoece. E isso também desperta uma das maiores angústias do ser humano, que é o que? A comparação. Quando eu não entendo, eu vou me cobrar, eu me cobro demais, eu me pressiono demais a fazer algo que talvez eu não tenha, não é das minhas características, não faz parte de mim. Eu me comparo com o outro, mas o outro faz, por que eu não faço? Eu deveria fazer igual o outro, eu sou capaz, todo mundo é capaz, óbvio. Sim. Mas, quando a gente força um lado que não está dentro das nossas características,
vem à tona uma irritação, um nervosismo, uma pressão. Sim. Então, essa autocobrança, né? Essa comparação e achar que o outro, porque eu não consigo fazer algo e o outro tem essa facilidade, o outro é melhor do que eu e me coloco num lugar de inferioridade. Exato. Então, isso é uma das maiores angústias. É a angústia da humanidade, principalmente aqui no mundo corporativo, que a gente vê muito isso. Todo mundo tem uma meta, por exemplo, todos os vendedores têm uma meta igual, vamos supor, só que cada um se comporta de forma diferente. Aí surge a comparação e a competição, são duas atitudes extremamente nocivas para o equilíbrio da mente. Mas tem um biotipo aqui que adora competição, a gente já vai falar dele, né? Mas para um Kapha isso adoece, agora para um Pitta isso é muito bom. Então, assim, olha só, quando a gente fala de comparação e competição, depende também do biotipo, porque tem pessoas que na comparação ela encontra força para se superar, porque se não tivesse alguém para se comparar, ele não teria motivação. Por conta da competição. Porque essa gosta mente dessa competição. Precisa desse estímulo. Estímulo. A válvula propulsora dessa pessoa é a competição e a comparação. Então, não necessariamente para todo mundo é ruim. Essa pessoa tem uma tendência a se dar muito bem em vendas, por exemplo. Exato. Aí a gente vai entrar aqui no biotipo. Então, assim, o Kapha ficou claro quais são os desequilíbrios da mente. Geralmente é interpretado como preguiçoso, né? Quando está em desequilíbrio, esse cara é preguiçoso, essa pessoa é preguiçosa, mas é porque está em desequilíbrio, porque um Kapha equilibrado é pau para toda obra. Ele trabalha de manhã até à noite e não reclama. O Kapha equilibrado é constante, sabe? Aquela pessoa que geralmente você vê assim, trabalhei 30 anos na empresa, eu trabalhei na área financeira e todo mundo contava comigo. É um Kapha, que não reclamava. Trabalhou 30 anos fazendo a mesma coisa. Contador, geralmente, né? É um trabalho chato. Eu não daria para ser contadora, mas tem pessoas que vão lá na constância, né? E a gente precisa dessas pessoas, né? Vamos entrar no biotipo, no dosha Pitta. Não precisa nem dizer que você tem muito de Pitta, né? Até pela forma que você Vamos fala. Vamos lá descobrir aqui. Muitas vezes, tudo que você fala assim, porque vai dando uma raiva, uma irritação. Então, assim, é o desequilíbrio Pitta, é a raiva, a irritação, é tudo isso. Mas vamos lá. O Pitta, a constituição do Pitta é fogo. É fogo. Daí, fogo a gente já sabe, né? O fogo, as características boas do fogo é aquele que purifica, que transforma, né? Ele é sanguíneo, né? Você vê que todas essas outras classificações estão muito alinhadas com esses doshas, né? Vai se mudando os nomes, né? Dos métodos de identificação de característica física, mental, classificações, né? Mas essa origem concilia tudo, né? O Pitta é fogo, ele tem uma característica física de protagonista, de desbravador, sabe? Os homens que vieram lá da Europa e cruzaram os oceanos para buscar coisas novas. Aventureiro. Aventureiro. Gosta de aventura. Desbravador. Para o Pitta, missão dada é missão cumprida. Corajoso. Corajoso. Ele vai. Então, assim, precisa mandar o homem para a Lua. É totalmente, como se diz, ninguém sabe qual vai ser o resultado, né? É uma incógnita. Quem ele vai mandar? É o Pitta. É o cara que vai falar, se eu morrer não tem problema, eu estou conquistando a Lua, o Marte. Então, são pessoas que têm essa característica. E gosta do reconhecimento. Gosta do reconhecimento, tem, né, aquela necessidade de realmente aparecer, de fazer, de reconhecer. Realizar. Né? De realizar, é o grande realizador. Aí depois a gente vai falar do Vata, que é o criativo. Mas gosta do mundo das ideias, né? Novidade, coisa nova.
Mas o mundo das ideias está mais pro Vata, né, da criação. Mas o Pitta, por exemplo, um Vata criou e falou, tem que fazer, ele vai fazer. Ele vai... Cara, é impossível isso aqui, ó, isso, fazer um avião que voa dessa forma é impossível. Dá essa missão pro Pitta que ele vai descobrir um caminho para fazer aquilo. Para realizar. Para realizar. Então, ele geralmente não tem, em equilíbrio, né? Ele não tem medo, não tem nada que pare um Pitta. É maravilhoso no trabalho, um Pitta em equilíbrio. Ele é o grande líder, ele concilia, ele junta todo mundo para fazer, ele dá das diretrizes, ele acompanha, ele dá ritmo. O Pitta em equilíbrio dá ritmo, o grande fazedor. Em desequilíbrio, o Pitta ninguém aguenta, ele queima, é o fogo que queima e consome, né? Então, é irritadiço, é raivoso, impaciente, intolerante, não aguenta gente limitada, não aguenta gente burra. É aquele cara que fala assim, eu não suporto, essa pessoa é muito lerda. Eu não... Né? Em desequilíbrio, o Pitta não consegue ver características positivas numa pessoa que é diferente dele. Por exemplo, ele quer que todo mundo seja igual a ele, na mesma velocidade, no mesmo ritmo, entendeu? Então, para um Pitta, é muito importante este conhecimento das características, porque ele é o grande líder, então ele tem a capacidade de colocar a pessoa certa no lugar certo. Bom, em desequilíbrio, as doenças principais do Pitta, geralmente um Pitta é o que tem os olhos mais claros, tem cabelo que fica grisalho muito rápido, porque aquele fogo esquenta, são pessoas com temperatura quente, né? E em desequilíbrio, geralmente as doenças do Pitta são doenças muito de pele, sabe? Vermelhidão no rosto, né? Quando a gente olha para uma pessoa, se a pessoa é vermelha, inflamada, a gente diz que é muita pitice, é muito Pitta, né? Então, geralmente, a pessoa muito raivosa na questão das emoções é uma pessoa que vingativa e assim, é raivosa. Então, geralmente vai desenvolver problemas de psoríase, rosácea, várias doenças de pele. E outras doenças também, como diarreias, é muito quente, então às vezes dá gastrite, são essas ites. Queimação, né? Inflamações. Queimação. O pessoal está entrando aqui. Gente, para quem começou aqui nos assistir agora, a gente está falando dos biotipos, né? As características do Ayurveda, né? E a Márcia está falando aqui, está trazendo para a gente, né? Como que a gente funciona, né? E para que isso daí serve? Para a gente entender, né? Quais são as nossas características, quais são os nossos elementos predominantes, para, entendendo isso, eu vou conseguir me organizar melhor, me estruturar melhor internamente e entender, né? Quais são as minhas facilidades e quais são as minhas dificuldades. E entendendo isso, a gente leva a vida com maior leveza, não se cobra tanto, não se pune tanto, não se inferioriza tanto. Eu acho isso muito importante para a gente conseguir até realizar as nossas coisas, porque quando eu não estou entendendo como eu funciono, eu estou parada. Perdida, parada. Não sabe para onde vai, o que faz, o que é o certo, o que isso é o me dá uma errado. direção. Entendendo essas características, né, e a minha predominância, isso me dá uma direção. Exato. Só de entender já me dá uma direção. Exatamente. Eu já consigo enxergar para onde é que eu vou, com maior facilidade, fluidez. Às vezes a gente fica empacada na vida e não sabe por que está empacada. Né? Porque, falta de conhecimento eu mesmo. estou dando murro em ponta de faca em algo que não é para mim. Exato. Então, isso ajuda muito no processo de autoconhecimento, a gente entender as nossas características e os nossos elementos, né, para a gente compreender qual é a nossa força. A gente tem forças e fraquezas, né? Inclusive, eu trabalhei muito tempo isso, né? Quais são as minhas forças e quais são as minhas fraquezas. Entendendo isso facilita muito na vida. Sim. Você tomar decisões, você fazer suas escolhas, você ir para uma profissão, você buscar um relacionamento. Facilita.
Muito. Inclusive, o Pita em desequilíbrio tende a ser muito teimoso. Então, às vezes, um Pita está tá se vendo num lugar incorreto e por teimosia fala, não, eu vou até o fim. E às vezes não é para ir até o fim, é para mudar de rumo, né? Abortar a Abortar, o meu missão. caminho tem que ser esse, acabou, né? Sem culpa. Sem se culpa. culpar, porque geralmente eu não consigo desistir de algo porque eu tenho medo de me punir depois. Entendendo isso facilita o caminho. Simon mandou bom dia aqui, bom dia Simon, bom dia Geisa, que mandou aqui com vocês, bom dia Márcia. Se vocês quiserem fazer perguntas, mandar seus comentários, fiquem à vontade. Estão sempre conosco, né? A Geisa, o Simon, muito bom. E aí o Pita, então, os desequilíbrios a gente já falou, né? E tudo tem como equilibrar através de alimentação, práticas diárias, né? O Ayurveda traz muito a questão das práticas diárias que equilibram. Eu acho que hoje não vai dar nem para a gente falar nem de alimentos, nem das rotinas diárias. A gente pode deixar para uma próxima. E aí vamos falar do outro dosha, Vata. O Vata é vento. São quantos doshas? São 3 doshas. É o Kapha, o Pitta e o Vata. Só que acontece o seguinte, a gente é constituído de uma predominância de 2 doshas. Então você diz assim, qual que é o mais predominante? Por exemplo, Pitta e o segundo, Kapha. Então a pessoa é Pitta Kapha, Pitta Vata ou Kapha Pitta. Então assim, é o que mais predomina e depois um outro dosha que é intermediário. Isso. Mas nós somos E os feitos doshas de são 5. elementos. Só para nortear as O pessoas que estão dosha entrando. é o nome dessa combinação. De elementos. Então, assim, o Pitta é o fogo, o Kapha é terra e água, o Vata é ar e éter. E aí, quando eu começo, esses são os doshas. Aí tem a combinação dos doshas, a gente fala, uma pessoa é bidosha ou tridosha. E aí depois tem subtipos de doshas também, que aí vai expandindo, é uma árvore de conhecimento. Mas aqui vamos falar do dosha Vata. O Vata é composto de ar e éter. Então, assim, o que é o ar? Que é o ar, é movimento, tá o tempo todo. O vento vem para cá, daqui a pouco ele muda, vai para lá, daqui a pouco ele muda, vai para lá. É liberdade. Liberdade. Total. E o Vata é isso. É isso. A constituição física de um Vata. Aliás, eu não falei da fome, depois eu vou falar da fome para todos eles e da digestão. O Vata é aquela pessoa geralmente com uma constituição física frágil, magrinha, parece que o vento vai levar. Sabe quando você vê uma pessoa magrinha, as mãos finas, os dedos finos, e parece que vai bater um vento e vai levar. É leve, ele é leve, o Vata. Geralmente tem as mãos frias, é uma pessoa assim que sente muito frio. Bateu um vento, o Pitta está adorando, porque ele é quente, ele fala, ai, que delícia, o Vata, ai, estou morrendo de frio. Então, são pessoas que sentem muito frio, têm um metabolismo lento, não sente muita fome. Um Vata pode passar o dia inteiro, quando ele está em desequilíbrio, posso passar o dia inteiro sem comer, que não faz a menor falta. O Vata tem uma característica de uma mente muito criativa. E, em equilíbrio, ele está aqui conversando, nesse tempo aqui, ele já teve 1 milhão de ideias. Não, porque se a gente fizer isso, a gente pode fazer aquilo, e eu pensei aqui, mas a gente pode criar. Então, ele é criativo. É o dosha mais criativo. Geralmente, esses Vatas são compositores, gostam de trabalhar na madrugada. Tipo assim, passa a noite inteira criando desenhos, músicas, fazendo o processo criativo e não sente sono. Porque realmente é na madrugada, e aí a gente tem também os horários do dia, que são
horários Pitta, Kapha, Vata, tudo é movido por dosha, tá? Não é só constituição física. Então, os horários Vata, na madrugada, é onde o Vata alcança o seu potencial máximo. Consegue criar mais, consegue ter mais ideias. É só você ver os grandes compositores iam para os barzinhos e era de madrugada que eles compunham as músicas mais lindas. O pessoal da criação, de publicidade, de marketing, às vezes o horário de serviço dele, das 8 às 5, não funciona. Ele vai começar a ter criatividade depois das 5. E se você é um gestor de uma pessoa Vata e exigir dela o horário das 8 às 5, essa pessoa vai surtar, porque ela é irregular com horários e com tudo na vida dela. E aí tem que se respeitar o momento criativo, porque vai ter dia que não vai criar nada, mas vai ter dia que vai ter a ideia mais maravilhosa do mundo, entendeu? Então, entender como funciona um Vata, não dá para você colocar um Vata numa rotina de trabalho que ele tem que chegar todo dia, por exemplo, abrir a loja das 8 e fechar às 5. Maçante, pesado. Rotina. Pro Vata, e fechado. Porque é ar também, né? O ar é a expansão. E aí, é movimento. É movimento, expansão, criatividades, ideias. Então, assim, para que a gente tenha uma equipe alta performance num trabalho, é bom que tenha um pouco de tudo, porque você consegue equilibrar cada um na sua posição e você vai ter pessoas com ideias, pessoas que dão a sustentação e pessoas que vão lá e fazem. Então, numa equipe, olha que riqueza quando você tem um Vata que fica lá dando ideia, mas não faz nada, né? Ele dá ideias. E o Vata tem essa força de materialização. Porque, normalmente, as pessoas que vivem muito no mundo das ideias não têm a força de materialização quando estão em desequilíbrio. Isso. Todos eles, em equilíbrio, têm ideias, são bons executores e podem também sustentar. Aí a gente consegue trabalhar e equilibrar o que falta na gente, porque não dá para dizer, isso eu não vou fazer porque eu sou Vata, porque eu sou Kapha, porque eu sou Pitta. Em equilíbrio, a gente consegue desenvolver e equilibrar todos os doshas. Uma pessoa em equilíbrio faz tudo, mas o Vata tem a tendência também a ser alta performance, mas você não pode cobrar a constância dele. Um dia ele vai fazer, por exemplo, ele vai tirar da frente tudo que ele tinha de pendência. No dia seguinte, ele vai deixar tudo lá. Não vai fazer nada, porque é o dia que ele não está bem. Então, assim, é muito instável. Então, para uma situação que precisa de estabilidade, você não pode contar muito com um Vata, né? Mas um Vata que tem o autoconhecimento e trabalha a sua disciplina e a constância é altíssima performance, né? A gente vê, e se compreende e não se pressiona para trazer o desequilíbrio, né? Porque a pessoa tem que compreender isso. Tem que compreender, mas dá para desenvolver tudo, desde que se tome consciência, né? E aí, quais são os desequilíbrios Vata? É o que a gente está vendo muito sério hoje com crianças com TDAH. É a mente acelerada, não para de pensar, não põe foco em nada, começa uma coisa, não termina. O desequilíbrio Vata, a pessoa se sente incapaz de executar as coisas mais simples que por mais simples que seja, porque ela começa e não para, começa e não termina, começa e não termina, porque a mente dela está muito avoada, está muito desequilibrada. O que agrava nos dias de hoje o Vata? Frio, friagem, comidas, por exemplo, muito sorvete, muitas coisas geladas, porque é frio, agrava o Vata. Muitas impressões, Instagram, celular, é muita velocidade. Então, tudo que tem muito movimento para um Vata desequilibra. E muita distração também, né? Muita distração. A gente busca muita distração, porque como precisa desenvolver o foco, a distração, ela contamina. Exatamente. Ela acaba sendo algo ruim
para essa característica, né? E Exato. normalmente as pessoas que são, né, de ar, elas buscam muitas distrações. Que é o aquilo... tempo inteiro buscando distração. Entendeu? Porque é volátil, né? Tá em porque tudo. É criativo, porque é o que a mente dela pede. Então, volta aquela frase que eu falei logo no começo. Quando a gente está em desequilíbrio, a gente vai buscar mais daquilo que nos desequilibra. Então, um vata que começou no desequilíbrio, por exemplo, uma criança acelerada, a mãe coloca o celular na mão dela para ela ficar lá no TikTok ou no Instagram, aquilo agrava o vata. E aí essa criança não consegue estudar, não consegue tirar nota boa, não consegue ser boa em nada na escola. Aí geralmente vai ter insônia ou vai entrar numa E vem crise. as cobranças, porque afinal de contas precisa ter uma disciplina e uma rotina. Sim. E aí, quais são os principais desequilíbrios da mente de uma pessoa vata, né? O desequilíbrio físico, a pessoa seca, né? Para de comer, emagrece, tem doenças articulares, tudo que é articulação, problemas é devido à sequidão, porque vata é seco e frio. Então, todas as doenças, por exemplo, a gente vai ficando mais velho, a gente vai para uma tendência de ficar mais seco e mais frio. Então, as doenças de articulação, artrite, artrose, doenças mentais como esclerose múltipla, doenças de Parkinson, todas essas doenças de desequilíbrio mental, demência, mente muito acelerada, são desequilíbrios vata. E tudo tem como perceber e equilibrar. Então, a gente, da mesma forma que tem as coisas que agravam o desequilíbrio, tem o antídoto de tudo. Sim. E talvez os ouvintes que estão aí nos ouvindo através do Daio ou nos assistindo através da live do YouTube, esteja ali se identificando com tudo. De tudo, um pouco. Porque um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, né? Porque é o que está acontecendo aqui comigo. Eu estou me identificando com um pouquinho de tudo. Mas porque na nossa composição a gente tem todos os elementos. Então, algumas coisas de tudo a gente também desenvolve. Sim. É que existe uma predominância maior de certas características. E é isso que a gente tem que observar, essa predominância, para entender o que eu sou. Sim. É claro que muitas vezes vai precisar de uma ajuda de uma terapeuta, né, dessa linha para realmente fazer esse mapeamento. Sim, um diagnóstico. Exatamente. E o tratamento. Exatamente. Né? Mas se identificar com um pouquinho de tudo é comum. Normal. Porque, afinal de contas, a nossa composição compõe os 5 elementos. Mas existe uma predominância maior. Sim. Então, tem que se atentar para isso. Na verdade, se a gente for ver, é uma combinação enorme. Porque, por exemplo, eu sou Kapha-Pitta, mas, por exemplo, numa estação de inverno, numa estação que a gente está de inverno frio e seco, eu posso desequilibrar no vata. E aí, quando eu desequilibro no vata, é muito louco, porque minha mente fica acelerada, eu tendo a ficar desfocada. Olha, eu tenho Kapha e Pitta, mas eu desequilibrei no vata. E muitas vezes o tratamento para um desequilíbrio vata, para uma pessoa Kapha-Pitta, é muito complicado, porque o que equilibra o vata desequilibra o outro dosha. Então tem que ser muito bem pensado, porque assim a gente precisa, para equilibrar um vata, né, em desequilíbrio, como ele é vento, eu preciso aterrar ele. Então, preciso de uma coisinha quente e pesada. Aí, quando eu como pesado, eu desequilibro o meu vata, eu engordo. Aí eu falo, meu Deus! Tanto a alimentação, quanto a gente se atentar para comportamentos mesmos, né? As decisões internas, as escolhas, né? Se eu tenho a consciência disso, eu vou focar mais em determinadas atitudes. Sim.
Porque tudo, não só o alimento, como as atitudes, também são um alimento para o nosso comportamento. Com então, precisa se certeza. atentar. A gente está aqui nos 2 minutinhos finais aqui. Passa muito rápido. Passa muito rápido. E esse assunto é muito interessante para mim e acho que para quem está nos ouvindo também, porque isso determina algumas coisas na nossa vida. E direção, Sim. escolhas, decisões, que são muito importantes. A gente está tomando decisão e fazendo escolhas o tempo todo, mas será que a gente realmente está tomando decisões e fazendo escolhas na direção certa, usando realmente os nossos pontos fortes? Sim. Né? Porque muitas vezes a gente está batendo a cabeça nos nossos pontos fracos, em coisas que talvez eu não vou conseguir desenvolver. Né? Não é impossível, mas talvez não é ali que eu tenho que potencializar. Então, isso é muito importante. Quando entende-se isso, a vida flui melhor, que é o que eu falei anteriormente. A Geisa mandou aqui muito interessante mesmo, e é muito interessante mesmo para isso, para saber em qual direção que eu vou. Né? Quais escolhas eu vou fazer, como eu vou direcionar internamente tudo isso. Em relação à alimentação, em relação à posição, localização interna, que é muito importante, porque tudo isso equilibrado me dá uma localização de força interna. E postura de vida, né? Postura é uma de vida, postura exatamente. de vida diferente. Então, estamos aqui terminando. É claro que esse assunto vai vir, né, na próxima live. Muita porque coisa é pra muita falar. coisa, não dá. Na primeira também foi muito interessante, né? A gente ter esse conhecimento sobre a ciência da Ayurveda, que a Márcia trouxe aqui na primeira. E na próxima a gente também vai trazer. Porque a Márcia, que é terapeuta quântica e energética e trabalha nessa linha, tem muito para nos ensinar e compartilhar, né, essa informação, que é muito importante. Cada um, na sua linha, a gente vai se identificando com aquilo que faz mais sentido para a nossa vida. E eu acho que isso é muito importante, né? E essa diversidade traz essa riqueza para a gente, né? Saber o que a gente se identifica mais. Se você quiser passar suas redes sociais, Márcia, para as pessoas te encontrarem. Quero a Márcia está sim. fazendo um trabalho muito forte nas redes sociais. Vale a pena ir lá e acompanhar e ver os vídeos. É muito interessante. Que legal. Indico para vocês, gente. Muito obrigada. Minha rede social, o Instagram é marciagomes.terapeuta. Tem também o YouTube, onde eu coloco um conteúdo com frequência, marciagomes.terapeuta também. E eu quero agradecer você por essa oportunidade. E aqui a gente deu uma introdução dos doshas, mas tem muito mais para se falar. E quem sabe na próxima a gente fala dos tratamentos em termos de alimentação e também de rotinas diárias para cada um desses doshas. Eu acho que vai ser bem interessante. Vamos nessa. A gente fala assim que eu acho que aí fecha. Sim. Né? Fecha um conteúdo e a gente abre nos próximos outro em relação a essa ciência, que eu acho muito interessante, vale a pena a gente ter esse conhecimento. Gente, eu quero agradecer aqui a Márcia por estar aqui, né, compartilhando seu conhecimento, estar disposta aqui a trazer, né, informação que é tão importante para a gente, principalmente para a gente que está nesse processo de autoconhecimento. Se conectar com informações como essa alimenta o nosso processo e nos ajuda a nos compreender um pouco mais. Quero agradecer também você, ouvinte, que esteve com a gente através do DAI 87,9, você que esteve no YouTube e também no Facebook. O programa Café com Autoconhecimento volta no próximo sábado, das 10 às 11 da manhã, e esteja aqui junto com a gente. Um convite aqui já antecipado para vocês. Um ótimo final de semana, beijo no coração de todos e fiquem com Deus.